terão professores que falarão de terapia cognitivo-comportamental, terapia de regressão, terapia junguiana, e eu não vou falar disso. Eu vou dar uma aula para vocês e eu prometo sobre dor crônica. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, então o que a gente tem? Aqueduto mesencefálico, passagem do líquido céfalo-raquidiano e a substância cinzenta periaquedutal. Tá? Além disso, essa área é uma área importante na produção de um neurotransmissor que nós precisaremos para as nossas doenças no bimestre que vem. Né? Então é uma área muito importante na produção de serotonina. Ó. É a área que produz serotonina. Um hormônio também do bem-estar, um neurotransmissor excitatório, que depois será captado lá na massa cortical por receptores chamados de 5-HT1, 5-HT2 e 5-HT3. São os receptores serotoninérgicos. E esse 5-HT2 nós vamos dividir depois 5-HT2A e 5-HT2C. Esses receptores nós vamos ver especificamente no borderline. Sim ou não? Então prestem atenção, tá? Então nós vamos trabalhar com muita coisa. E olhando esse mesencéfalo, uma estruturazinha desse tamanho, assim, ó, uma moeda de R$1, tá? Um pouquinho maior que uma moeda de R$1. Imagine uma moeda de 1,25, tá? É como se fosse, tá? Um pouquinho maior e tem tantos núcleos envolvidos em tantas funções que são belíssimas. Então a gente tem o colículo posterior, o colículo superior aqui na porção posterior, responsável pelo refinamento visual, passagem do líquor céfalo-raquidiano, produção de endorfinas, encefalinas e serotonina, e aqui o núcleo rubro, que é um núcleo de atividade motora já aprendida. Por exemplo, eu vou aqui, suponhamos que aqui eu tivesse um equipamento, fala um equipamento, qualquer equipamento, qualquer coisa, um equipamento de raio-x, e eu nunca mexi no equipamento de raio-x, já mexi, mas vamos supor que eu nunca mexi no equipamento de raio-x, e eu não sei fazer a miliamperagem, a quilovoltagem, não sei nada disso, estou aprendendo. Aí eu estou lá regulando a miliamperagem, quilovoltagem, tal. Eu pego e erro. O que eu tenho que fazer? Fazer de novo. Só que enquanto eu fiz pela primeira vez, esse fazer pela primeira vez, ou inserir elementos pela primeira vez, eles têm que ser analisados e produzidos no córtex. Lembra? Motivação, integração, programação e execução. É o MIP. Eu tinha que me sentir motivado a mexer no equipamento, integrar com a área do corpo que eu vou usar, programar e depois executar. A via motora que passa pelo núcleo rubro já é uma via já aprendida. Informações que nós consideramos como informações mais automáticas, entende? A 10ª vez que eu venho aqui no equipamento eu já sei o que fazer automaticamente. Quando eu entro no carro, por exemplo, eu sei como engatar primeiro automaticamente e assim por diante. Eu vou cambiando, eu já sei. Entende? Eu vou trocando, né? Isso que a gente chama de câmbio, né? Do espanhol. Né? Você vai cambiando, você vai trocando. E aí o que acontece? Eu uso isso aqui para o quê? Eu uso para informações já aprendidas. É um trato motor chamado de trato motor, dentre os tratos motores extrapiramidais. É um trato motor extrapiramidal que obviamente controla informações já aprendidas. Mas não são informações quaisquer, não. São informações de estímulo flexor e inibição extensora. Professor, tem mais para mim que não está não. Depois vocês vão estudar. Meu papel aqui é passar o conteúdo e fazer entender. O que é informação flexora? Informação flexora. Isso aqui é flexão, isso aqui é flexão, isso aqui é flexão, isso aqui é flexão. Certo? Então o núcleo rubro, informações já aprendidas de cunho flexor e inibição de grupamentos extensores. Claro, se eu faço flexão do cotovelo, eu estou inibindo quem? Os extensores, no caso o tríceps. Sim ou não? Então o núcleo rubro vai... professor, então deve ter uma outra via que faça ao contrário. Claro que tem. Você tem uma via extrapiramidal que faz o quê? Estimula extensores e inibe flexores. Não é? Que é a via vestíbulo espinal, o trato vestíbulo espinal. Esse trato aqui é o núcleo rubro que desce pela medula através do trato rubro espinal. Eu tenho um outro lá da porção vestibular que é o vestíbulo espinal. São vias, todas vias extrapiramidais, ok? De movimentos mais grosseiros, porém movimentos automatizados, já aprendidos. Então olha quanta coisa tem na Hello Kitty aí, quanta coisa tem nesse monte de núcleo.
movimentos já aprendidos de cunho flexor e inibição de extensão, produção de beta-endorfina, beta-encefalina, produção também de serotonina, passagem do líquido céfalo-raquidiano. O que mais que a gente tem? Não poderíamos esquecer as sobrancelhas da Hello Kitty. Quem que a gente tinha aqui que está branco por conta da coloração, mas na realidade é uma área escura? Como é que chama essa área? Como é que chama essa área? Está escrito lá, substância nigra ou negra, lembra? Qual é a área, qual a maior área de maior produção de dopamina? Aqui, dopamina. A maior produção dopaminérgica é na substância nigra ou negra do mesencéfalo. É onde a gente produz mais dopamina. Um dos principais neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso central. É o principal neurotransmissor que promove a cognição. Principal neurotransmissor de vigília cortical, que nos mantém atentos, que faz com que a gente tenha uma capacidade incrível do quê? De distinção das coisas, a atenção, a regulação do ciclo sono e vigília através da via mesocortical, a capacidade de decifração abstrata, concreta. Tudo isso é dado por conta da dopamina. Mas, professor, por que a substância é chamada de nigra ou negra? Porque quando a dopamina ela é hidrolisada para ser enviada por uma via neural, qualquer que seja, são inúmeras, eu tenho o quê? Nessa quebra dopaminérgica, a produção de melanina. Então, a melanina que dá pigmentação nessa área nada mais é do que um subproduto da quebra da dopamina. Quebrou dopamina, para neurotransmissão excitatória, melanina é liberada na área. E é importante que eu tenha essa melanina? Claro que sim, porque essa melanina mantém quem aqui? Mantém o pH favorável para a coexistência da própria dopamina. Então é um ciclo virtuoso, não vicioso. Tenho produção de dopamina, tenho quebra de dopamina para transporte molecular da mesma, eu tenho um substrato ali, dessa quebra derivado, um subproduto que é a melanina, e ela mantém o pH local para coexistência de mais produção dopaminérgica. O professor dá exemplos de doenças envolvidas com a falta de uma dopamina, o Parkinson. Então, o mal de Parkinson é a principal doença por déficit de quem? De dopamina. Então, quem tem Parkinson tem que controlar farmacologicamente com quem? Com L-dopa, com a levodopa, que o princípio ativo está na parte levógena da cadeia carbônica. Então, o que acontece? O indivíduo que tem Parkinson tem que tomar dopamina. Se ele não tem produzida, ele tem que tomar. Mas, professor, por que ele tem que tomar? Porque essa área aqui não é uma área que programa movimentos, não é uma área envolvida de atenção, para atenção e vigília cortical, e não depende da dopamina? Depende. Então, quando falta dopamina, esse indivíduo não consegue programar o movimento. Ele até consegue pensar no movimento. Então, do MIP, ele não consegue fazer o P. Do MIP, lembra? Motivação, integração, programação e execução? Do MIP, o que falta para o parkinsoniano, no parkinsonismo, na doença? Falta o P. Ele motiva, ele integra. A hora que ele vai programar um movimento voluntário, ele não tem dopamina. Então, ele começa a tremer. Entende por que é o tremor do Parkinson? É um tremor que a gente chama de tremor intencional. Não é que ele tem intenção de tremer, né, gente? Mas quando ele tem intenção de realizar o movimento, ele treme. Sacou o porquê do tremor intencional no Parkinson? Falta dopamina. Então, a dopamina é um regulador central e um regulador periférico. Como assim, professor? Central eu já entendi, ali o que faz no mesencéfalo. Mas por que um regulador periférico? Acabei de falar do tremor. A dopamina no sistema nervoso central, ela é excitatória. Então, mais uma vez, olha essa informação. A dopamina no sistema nervoso central, ela é excitatória. A dopamina no sistema nervoso periférico, ela é inibitória. Como assim? A dopamina na nossa cabeça, quando ela sai do mesencéfalo e vai para o córtex lá em cima, para os nossos giros, lembra as minhoquinhas lá? Nós tínhamos os giros, tal. Quando ela sai do mesencéfalo e vai para o córtex, a dopamina excita, acabei de falar.
não é? Vigília, abstração, pensamento concreto, conexões, fica ao máximo. Você fica voando, fica excitado. E a dopamina, quando vai para o sistema nervoso periférico, ela inibe. Ela inibe. Entendeu? Evita o clonus, evita as contrações. Então a dopamina é excitatória para o sistema nervoso central e a dopamina é inibitória para o sistema nervoso periférico. E se faltar a dopamina? Um indivíduo normal, como eu, quer dizer, esquece. Um indivíduo normal, no sistema nervoso central está excitado, não está? E no periférico está o quê? Inibido. E um indivíduo com Parkinson, tem dopamina ou não tem? Não tem. Como é que está aqui? Está excitado? Não. Está inibido. E o sistema periférico está como? Excitado, porque não tem um controle inibitório periférico. Deu para entender? A chave é contrária. Oi? É o contrário. A chave é o contrário. Quando eu tenho dopamina, tenho excitação central e inibição, controle periférico de movimentos aí, de reflexo. Quando tem Parkinson, não tem dopamina. Se não tem dopamina, tem o quê? Uma depressão do sistema nervoso central. Quando eu digo depressão, não é a doença depressão, depressão maior, depressão menor. Quando eu falo depressão, é o quê? Uma falta do neurotransmissor nesse sentido. Então, quando eu tenho Parkinson, falta dopamina, há o quê? Uma desativação do sistema nervoso central. Diminui a cognição, a abstração, o pensamento lógico, né, e tudo mais. E o sistema periférico está excitado, sim ou não? Então, basicamente, a área de maior produção dopaminérgica é nessa região do mesencéfalo. Bom, o que mais que nós temos no mesencéfalo? Muita coisa, poderia ficar o dia inteiro aqui. A gente tem um núcleo aqui que é o núcleo do nervo oculomotor, que vai inervar o reto superior, o reto inferior, o reto medial e o oblíquo inferior do olho, mas não precisa agora. E tem essa área aqui, ó, na frente ou à frente da substância nigrão-negra. É chamada de pedúnculo cerebral. Pedúnculo em latim é pé pequeno. Pedículo e pedúnculo são pés pequenos. E por esse pedúnculo desce informação motora do córtex. A informação motora do MIP. Entende agora? Motivou, integrou, programou, não tem que descer para executar? Vai descer por onde no tronco? Pelo pedúnculo. Então aquele pilar ali, ó, é um pedúnculo. Ele também pode ser chamado de cruz cérebre. Cruz cérebre ou pedúnculo cerebral. É por onde descem aí as informações motoras piramidais. Ó a diferença. Informações motoras piramidais. Ó como tem diferença de informação motora. Essa informação motora é piramidal. Ela foi toda o que no córtex? Toda motivada, toda integrada, toda programada, empacotada, mandou para o Mercado Livre e desceu pronto para entregar a informação pronta motora para você executar. Essa informação motora não. É uma informação motora piramidal? Não, é uma informação motora extrapiramidal. Lembra? O córtex motivou, o córtex integrou, mas o córtex programou? Não, ele não empacotou essa informação. Então o córtex motivou, integrou e teve que programar onde? Aqui. Programou mais para baixo. Então é uma programação o quê? Mais ou menos. Programou mais para baixo. Uma programação meia boca. Por quê? Porque são movimentos grosseiros. Aqui são de programação de movimentos o quê? Refinados. Aqui programação de movimentos o quê? Grosseiros. Porém, movimentos já aprendidos. Sim ou não? Sim. Alguma dúvida? Sim. Basicamente, essa é a função de alguns dos núcleos de quem? Do mesencéfalo. Quando vistos aí no corte transversal. Vamos para a próxima estrutura do nosso tronco. Que não é o mesencéfalo, é a ponte. Olha lá. E mais uma vez. Peço perdão, eu tinha esquecido disso aí, esse detalhe. Não pode escrever em cima. Olha lá. Eu tenho a ponte agora. A ponte é uma vista posterior. Todos entendem que é uma vista posterior do tronco?
Sim. Não. Sim. Obrigado. Então, dentro desse retângulo eu tenho o que? A delimitação do que é a ponte. Okay? A ponte, o nome já diz. A ponte é um meio de comunicação. É uma ponte entre o cerebelo que está aqui atrás. Entende cerebelo quando eu falo? Aquele cerebelo que está aqui atrás. E todo o resto do encéfalo que está lá em cima. E essa ponte, ela conecta o cerebelo lá através de quem? Disso aqui, ó. Eu tenho 3 porções aqui e uma delas irá conectar. Essas porções são pedúnculos também. Esse é o pedúnculos. Pedúnculo cerebelar médio. Esse é o pedúnculo cerebelar superior e esse é o pedúnculo cerebelar inferior. São quantos pezinhos que eu tenho ali? 3. Um pezinho vai ligar o mesencéfalo no cerebelo. Um pezão vai ligar a ponte no cerebelo. E um outro pezinho embaixo vai ligar quem? O bulbo aqui no cerebelo. Deu para entender? São 3 níveis que ligam essas regiões de tronco no cerebelo. Qual nós vamos precisar agora? Desse aqui, que vai ligar quem? Pedúnculo cerebelar médio. Que vai ligar quem? A ponte. Nosso foco aqui de estudo agora não é mais o mesencéfalo, é Hello Kitty? Não, nosso foco de estudo é quem? A ponte. E nós estamos vendo a ponte por detrás. O livro adotado para vocês chama-se Anatomia ou Neurofuncional, Anatomia Neurofuncional do Machado, do Ângelo Machado. Anatomia Neurofuncional do Ângelo Machado. E lá, com as próprias palavras dele, essa abertura, eu chamava de abertura losangonal, e achei a vida inteira que tivesse certo, né? Mas eu li com mais cuidado, é abertura losângica, mas é uma coisa. A abertura losângica ou abertura losangonal, dá para entender que é um losango aqui, né? Nós vamos considerar apenas o que? Essa parte superior, porque essa abertura losângica inferior já não é mais da ponte, é de quem? Do bulbo. Sim ou não? Lembra que era mesencéfalo, ponte e bulbo? Então nós vamos trabalhar por enquanto aqui, no triângulo superior da abertura losângica, nessa vista posterior. Quem eu tenho que é muito importante aqui? Vamos colocar os núcleos, Nós vamos colocar esse núcleo, esse núcleo, esse núcleo, esse núcleo e esse núcleo. Ah, professor, mas eu não estou vendo nada. Mas pode confiar que eles existem. Eles estão na profundeza dessa ponte. Não é? Topograficamente são pequenas elevações ou pequenas depressões, mas eles existem. O que são núcleos então? Mais uma vez, o que são núcleos? O que é um núcleo desse? O que são núcleos? Qual que é a definição de núcleo? Alguém lembra da definição de núcleo? O núcleo rubro é um núcleo. A substância negra ou negra é um núcleo. Aquele putame que eu falei é um núcleo. O globo pálido é um núcleo. São todos núcleos. Ok? Qual é a definição de núcleo? Conjuntos de corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central. Qual que é a definição de um núcleo? Definição de núcleo: conjuntos de corpos de neurônios no sistema nervoso central. Isso é definição de núcleo. São conjuntos de corpos. Mas professor, tudo bem, eu sei que são conjuntos, eu repeti 1000 vezes. Mas o que são corpos de neurônios? Pelo amor de Deus, né? O que é um neurônio? Célula. Isso é um neurônio, sim ou não? Sim. Tudo bem. Isso é um neurônio, olha lá. Olha aí, isso é um neurônio. Lembra do neurônio? Célula responsável por produção de informação e transporte de informação. Isso é um neurônio. O neurônio tem essas projeções aqui, ó, meio arbóreas assim, né? Ó, todas de
ramificação, que são os famosos dendritos. Muito bem. Aqui eu tenho o corpo do neurônio, essa área estrelada, é o famoso soma. Soma ou corpo. Corpo significa soma, soma. E essa área de rabinho, como é chamada? É um axônio. E aqui eu tenho um filamento terminal, ok? O que é a definição de núcleos? Conjuntos de corpos de neurônios. Então eu tenho um corpo de neurônio, um outro corpo de neurônio, várias áreas estreladas dessa, né? Um outro corpo de neurônio, um outro corpo de neurônio, outro corpo, um outro corpo, um outro corpo de neurônio, um outro corpo de neurônio, um outro corpo de neurônio. Sim ou não? E vamos supor que eu tenho o rabinho deles todos para cá. Rabinho, 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 rabinho. Só que isso aqui é conjunto de quem? De corpos de neurônios. Por isso que lá no sistema nervoso central a massa fica branca ou cinza quando os corpos se reúnem? Cinza. Quando eu tenho reunião de corpos de neurônios, a substância fica o quê? Cinza. E esse monte de rabinho não é cheio de mielina, cheio de gordura? Então aqui fica a substância o quê? Branca. Sacou agora? Quando a gente pega uma massa encefálica aqui assim, ó, vamos pegar uma massa encefálica lá, ó, cadê? Ó, tá vendo? Ó, quando você pega uma massa encefálica dessa aqui, ó, onde você tem substância branca aqui, ó o córtex. O córtex não era a casquinha cinza do Kinder Ovo? Ela não era? Então os corpos de neurônios estão aqui e os rabinhos estão para onde, ó? Para cá, tudo bem? A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho o corpo de neurônio e o rabinho para cá, ó, pro lado da substância branca. Tudo bem? Deu para entender? Tá? As substâncias aqui escuras, acastanhadas, são as substâncias cinzas. E as substâncias brancas, obviamente, são mielínicas, são axonais. E os corpos de neurônios são as substâncias cinzentas. Olha aqui que lindo isso aqui, ó. Cinza por fora, branco por dentro. Cinza por fora, branco por dentro. Olha que via magnífica. Produz informação motora, desce por coroa radiada, braço posterior da cápsula interna, pedúnculo cerebral, decúbito, fixação dos pirâmides, passa e vai para o corpo. Claro que foi rápido, mas só para vocês entenderem que produz fora e transmite por dentro. Produz a informação fora e transmite por dentro. Isso quando é um MIP, quando programa lá fora também. A menos que eu motive, integre e leve para uma área cinza para o quê? Para programa. Deu para entender ou não? Em núcleos mais inferiores. Vamos voltar para a nossa imagem. Tá. Muito bem. Olha aí. Tá. Tá batendo a imagem que eu tenho que botar para apresentar. Ó, muito bem. Então nós estamos vendo quem agora? A ponte. Mesencéfalo, Hello Kitty e a questão de passado. Estamos na parte média do tronco, na região da ponte. Então cada área dessa aqui que eu citei é um o quê? Um núcleo. Vamos ver quais são esses importantes. Isso aqui é um núcleo motor do nervo trigêmeo. O quê? Um núcleo motor do nervo trigêmeo. É aí que há o que? A programação motora da mastigação. Você não programa a mastigação aqui. A mastigação automática é no tronco. Você fica pensando toda hora que você coloca uma garfada de alimento na boca, agora eu mordo, agora não mordo, agora eu mordo, agora eu mordo, agora eu mordo, agora eu mordo. Parece brincadeira, né? Mas você não pensa para toda hora, agora eu mordo, agora eu mordo, agora eu mordo. Não, você vai mastigando automaticamente. Então esse é o núcleo motor do trigêmeo, ele que te programa as oscilações motoras da mastigação. Sim ou não? Muito bem, e aqui eu tenho dois núcleos que também são trigeminais, só que são núcleos o quê? Sensitivos do trigêmeo. Como núcleo sensitivo? É nessa área que você
que a informação do trigêmeo sai da boca, da arcada dentinária, de tudo onde o trigêmeo pega e leva lá para ser interpretado. O tato, a pressão, a vibração, o estiramento, a temperatura, a dor. Deu para entender? Nossa, professor, mas então o trigêmeo é uma via de mão dupla? É, né? O trigêmeo é um nervo misto, né? O trigêmeo é um nervo motor e um nervo sensitivo. Pô, tem nervos que são mistos, tem nervos que são única e exclusivamente motores e nervos que são única e exclusivamente sensitivos. Estou falando dos nervos cranianos, sim ou não? Dos 12 pares de nervos cranianos. Certo? O nervo óculo-motor, para mexer o olho, você acha que ele é o quê? Motor, né? O nervo óculo-motor não é sensitivo. Certo? Por exemplo, o nervo hipoglosso, ele vai para a língua. Hipoglosso. Ele é motor também, faz o movimento da língua. Certo? Vamos ver um que é só, outro que seja só sensitivo. O olfatório. Você não vai mexer o nariz com o olfatório, né? Isso é outra coisa. Você faz o que com o olfatório? Só interpreta o olfato, então ele é sensitivo. Então, dos 12 pares de nervos cranianos que a gente tem, alguns são só sensitivos, outros só motores e outros são o quê? Mistos. O trigêmeo é um nervo o quê? Misto. Então, essa é a casinha do trigêmeo, bicho. É aqui que o trigêmeo programa a informação para você morder e é lá, nessa casinha aí, que recebe informação de sensibilidade da face. Da face eu digo principalmente da cavidade oral, né? Que da face é outro nervo, o nervo facial, que inclusive também é misto. Que faz as expressões faciais de maneira motora e capta a sensibilidade de todo esse tecido. Tudo bem, pessoal? Vou dar um exemplo. Maria me convidou para um jantar. Ó, professor, fazer um jantar lá com a nossa família, você se aproxime, vai ter vaca atolada, costela com mandioca. Delícia, a gente fazia na República 20 anos atrás. Bom, é suave. O que acontece? Eu vou colocar na boca a primeira vez, eu vou ter que morder com força, não vou? Então, sensitivamente, as informações sensitivas daqui vão mandar informação para esses núcleos para eles interpretarem que aquilo é mais resistivo de morder, sim ou não? E logo há sinapse para o nervo motor para o quê? Executar a mastigação com mais força. Sobremesa terá gelatina. Eu não vou morder a gelatina com a mesma força que eu mordi a vaca atolada. Então, por isso, quando a gelatina está na cavidade oral, eu já sinto que a densidade é diferente, né, que o perfil ali é diferente, sinto isso. Faz sinapse com a condição motora para eu só. Entendeu? Então, são as áreas trigeminais. Aonde? Na abertura losângica da ponte. Sim ou não? Vou apagar isso aqui, que isso não vai interessar agora. Vocês estão vendo isso aqui? Eu vou apagar. Ó. Vocês conseguem, por favor, façam um esforço com carinho. Vocês conseguem observar que tem uma sombra aqui, ó? Sim, sim. Aqui tem um sulco chamado sulco longitudinal posterior. E aqui é um sulco também. Ele é chamado de sulco limitante. Sulco limitante. Tem um momento aqui nessa abertura que esse sulco limitante, ele aumenta o buraquinho, o espaço, tá vendo? Dá uma dilatada. Então esse sulco limitante, ele dá uma dilatadinha e uma aprofundadinha e ele fica meio azulado. Se você observa, ele é meio azulado num cadáver fresco, não nas peças que a gente tem aí no formal há vários anos, mas num cadáver fresco, né, um fresh frozen. O que a gente tem aqui? Uma área azulada. Essa área é chamada de locus, eu já falei sobre isso hoje, cerúleus. Locus cerúleus ou locus ceruleus. Quem que a gente produz aí no locus cerúleus, no locus azul, no local azul, isso significa locus cerúleus, uma área azul, um local azul. Eu produzo quem? A adrenalina. Nossa, mas a adrenalina não é suprarrenal? É, mas aqui também é a produção de adrenalina. Ok? Principalmente a adrenalina que vai para onde? Lá para o córtex. Para qual área do córtex? Para o córtex frontal.
Sim ou não? Tudo bem? Continuando. Pessoal, alguma dúvida na parte posterior da ponte? Creio que não, né? Então, base. Diga à vontade. O núcleo aí, que é o trigêmeo, é só esses dois. São três, né? Que você vai mostrar. São três. É um núcleo motor e são dois núcleos sensitivos. Ah, eles são dois. São dois. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Para ponte, basicamente é isso. É o que nós temos. Agora, porque eu vou ter que explicar bulbo para poder explicar quem? A parte anterior da ponte. Eu preciso primeiro explicar bulbo para explicar a parte anterior da ponte. Tá? Vamos começar com o bulbo aqui, ó. Para começar com o bulbo por trás, ó. Bulbo é isso aqui, ó. Bulbo é tudo isso aqui. Chamado de bulbo.